Beleza, pessoal. Então, continuando, a gente fez na última videoaula a parte de consulta. E nessa videoaula a gente vai fazer um formulário de login, porque é muito semelhante a essa parte de consulta. Então, isso até facilita o entendimento. Vou lá no pacote View, botão direito, novo, formulário JFrame, JFRM Login, finalizar. Nesse formulário, mesma coisa. Então, vou colocar gerenciador de entidade, vou colocar uma consulta, vou colocar um resultado da consulta. Esses três componentes têm que ser colocados nesta ordem, entidade, quer, list. Se você inverter, por exemplo, colocar o list primeiro, depois o quer, vai dar erro, tá? Então, sempre toma cuidado de manter a ordem correta deles. Então, entity manager, quer e list. Beleza, aqui então vou colocar dois labels, dois campos de texto, um campo de texto e um campo de senha. E vou acrescentar dois botões. Dois botões. Bom, então no primeiro campo de texto eu vou colocar um login. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele. No segundo campo de texto, vou colocar a senha. Vou deixar aqui do mesmo tamanho. Neste botão vou colocar entrar. E neste botão vou colocar sair. Então, se a pessoa não quiser entrar no sistema. Vou deixar os dois botões do mesmo tamanho. E aí a gente vai partir para a programação. Vou apagar o texto também, só para não ficar esse tanto de informação. Bom, se a pessoa clicar em sair, então ela quer sair do sistema. Então, dou dois cliques no botão sair, system.exit 0. 0 para dizer que eu não quero ver erro nenhum. E se ela quer entrar, dou dois cliques no botão entrar. Vou pegar aquela carry que eu tinha. Então, carry 1 é igual ao entity manager.create carry. E vou fazer minha consulta. Select p from select u from usuário where u.login é igual ao login que a pessoa editar, and u.senha é igual a 2.100 que a pessoa digitar, certo? Então, minha consulta básica. Vou colocar os parâmetros. Então, carry 1.set parâmetro. Então, o primeiro parâmetro é o login. No login vai ser o campo de texto jtextfield1.getText, texto que a pessoa editou na primeira caixinha. E no carry, também set parâmetro. No parâmetro senha, o valor que vai ser enviado é o jpasswordfield.getText. Beleza. Então fez a consulta. Agora eu vou verificar se houve resultados dessa consulta. E eu vou seguir o mesmo esquema. Então list1.clear, limpa a lista com o resultado da consulta. List1.add ao carry1.getResultList. Então aqui, até aqui é praticamente igual ao que a gente fez na aula passada, exceto pelo que mudou o nome da consulta aqui. A gente também tem que fazer a parte de conexão dos outros componentes lá atrás, já que a gente vai fazer. E agora que vem um se. Então, se a lista, o resultado da consulta, o tamanho dele for igual a 1, ou seja, se existe um usuário cadastrado no banco de dados com o login e a senha informado, quer dizer que ele pode entrar no sistema. Então, eu vou, por enquanto, como não criei formulário principal, vou chamar o formulário de consulta de passageiro. Então, por exemplo, JFRM
consulta passageira, FRM igual a new JFRM consulta passageira. E aí o frm.setVisible true. Se não tiver um usuário com login sem, então se o resultado da consulta não foi um, se não encontrou apenas um usuário, então eu vou mostrar uma mensagem de erro para a pessoa. Então joptionpenny.showMessage dialog usuário ou senha inválido, erro, vírgula, joptionpenny.errorMessage. Começa com null, quer dizer que a janela não está vinculada com ninguém. Bom, voltando aqui, ó, faltou a gente fazer as conexões. Então, Entity Manager já está certo. Depois, Carry 1 liga com Entity Manager e é a consultinha básica. Select U from usuário U. E o resultado da consulta, a gente tem que ele está ligado com o Carry 1, é observável, e o parâmetro do tipo é model.usuário. Beleza. Olha lá. Botão direito, executar arquivo. Abriu a minha caixinha. Se eu digitar qualquer coisa aqui, entrar usuário sem inválido. Se eu clicar em sair, fecha o programa. E eu tenho um usuário que é, se eu não me engano, é o Ivan, sem 123. Então, Ivan 123, entrar. Ele abre para mim o formulário de consulta de passageiro. No caso, vai ser o usuário principal depois. Certo? Aqui, ele não escondeu o formulário. Vamos lá de novo. Então, Ivan 123, entrar. Então, ele abriu o formulário e ainda deixou o antigo aberto. E ainda tem essa questão, se eu fechar isso daqui, fecha os dois. Então, como que eu corrijo as duas coisas ao mesmo tempo? Então, a primeira delas é a hora que eu entro, então a hora que eu mando o formulário de passageiro ficar visível, eu mando este ficar invisível. Então, true. Certo? Então, este, ou seja, este formulário de login fica invisível. Falso, no caso. E no consulta, eu seleciono o formulário, vou lá em propriedades, e eu vou ter a propriedade default close operation. Então, tá existe um close. Então, coloco dispose. Então, apenas fecho o formulário, não a aplicação inteira. Eu vou lá de novo em login, botão direito, executar arquivo. E aí eu tenho Ivan 123, entra, entrou, escondeu o outro. Bom, e agora sim ele vai fechar só o formulário, a aplicação ainda está rodando. Bom, então nessa videoaula é isso e a gente volta na próxima.